Oi, gente, estamos aqui reunidos para mais um tempo de aprendizado. Então vamos para aquele pedido de sempre, Bíblia à mão, aguinha para hidratar, e vamos para um bom aprendizado. Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 6. Nós estamos naqueles 40 dias de experiências com Jesus. E hoje nós veremos mais um dos milagres de Jesus, e se permitirmos, ele nos ajudará e muito a crescermos. Estamos nos aproximando da sexta-feira da Paixão, nos aproximando do tempo da Páscoa, e nós precisamos aprender. A fé não elimina problemas, mas ela nos mantém em um relacionamento com Deus e em meio a eles. Então, essa frase deve pautar a nossa caminhada. A fé não vai te livrar dos problemas, mas ela vai estreitar, ela vai garantir o seu relacionamento com Deus no meio deles. Em muitas situações, em nosso cotidiano, seremos confrontados com questões fora do nosso controle, nas quais dependeremos apenas da confiança que temos em nosso relacionamento com Deus. A fé precisa estreitar a nossa dependência em Deus, pois Ele está sempre muito à frente de nós. Nessa passagem nós veremos algumas boas lições sobre isso. Então, aqui no livro de João, capítulo 6, a Bíblia fala da primeira multiplicação. Especificamente no verso 5, quando Jesus enxerga a multidão, a Bíblia diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só que interessante. Nós temos pelo menos 6 passos, 6 lições nessa passagem que vão nos ajudar muito a aprender, a crescer e avançar em fé. Primeira delas: decida seguir a Jesus sem contestá-lo. Jesus sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Jesus sempre nos levará a olhar o que temos em mãos, ou seja, fazer o que podemos com aquilo que temos onde estamos. Nunca despreze o que está diante dos seus olhos. Nunca despreze o que você tem em mãos. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Quando Elias entrou na vida da viúva de Sarepta, foi da mesma forma. Lá em 1 Reis 17, entre os versos 11 e 14, Elias entra na cidade, enxerga a viúva catando algumas madeiras para fazer comida para ela e o filho, e Elias pede água, ela fornece água, e quando ele pede pão, ela diz que não tinha nada a não ser um bocado de farinha na panela e azeite numa botija. Ela estava catando as madeiras para fazer um bolo para que ela e o filho comessem e então morressem. E aí Elias diz para ela obedecer e fazer conforme as palavras dela. Elias não diz para ela, até eu quero mostrar isso para você, em 1 Reis, capítulo 17, Elias não diz para ela fazer diferente. Elias diz para ela fazer segundo as palavras dela. Isso mostra que Deus não desconsidera o que nós temos em mãos. 1 Reis, capítulo 17, Elias diz no verso 13, Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Ou seja, conforme as tuas palavras, conforme o que você tem. Um bocado de azeite, um pouco de farinha e esses gravetos. Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Entenda uma coisa: quando você respeita a ordem de Jesus,
Mesmo levando em conta o que está nas suas mãos, ao seu alcance, ele é poderoso para surpreender você. Da mesma forma, ou seja, não foi diferente com Eliseu ao ser abordado pela viúva que se encontrava endividada em 2 Reis, capítulo 4, versos 1 ao 4. Ela chega dizendo que não tinha nada, que tinha que pagar as dívidas, que estavam levando seus filhos, e aí é interessante porque Eliseu pergunta para ela assim, me diz o que você tem em casa. 2 Reis 4, no verso 1, diz, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temeu o Senhor, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Deus sempre vai usar aquilo que você tem. Cuidado, não se iluda. Deus vai partir daquilo que você dispõe. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Talvez nós estamos julgando o que dispomos como nada, mas mesmo para Deus, o nada é suficiente para começar algo. A Bíblia diz que quando ele criou o mundo, não havia nada. Então, cuidado. Não use os seus critérios como julgamento. E aí eu pergunto, o que você tem feito diante dos problemas com aquilo que possui em mãos? Isso mostra sua confiança em Deus. Segundo, jamais despreze o que Deus pode fazer a partir do que você vê. Lá onde nós estávamos, onde nós começamos em João capítulo 6... Quando Jesus pergunta para eles o que eles têm, tem um cidadão chamado André, que ele traz uma resposta no versículo de número 7. Filipe. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Olha que coisa severa. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Eles estavam desprezando o que estava diante dos olhos deles. Infelizmente temos um costume, algo muito cultural, de limitar nossa capacidade com base naquilo que estamos enxergando. Não se deixe trair por seus olhos. Não podemos esquecer de com quem estamos lidando. A Bíblia diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer além daquilo que pedimos, ou pensamos, baseado em apenas um critério, no poder dele que em nós opera, ou seja, na proporção da nossa confiança no poder dele. Isso está lá em Efésios 3:20. Deus vai fazer na sua vida conforme o que você crê. Ele não vai fazer na sua vida conforme o que eu creio, nem vice-versa. A fé é algo individual, é algo que você constrói a partir daquilo que você ouve. Então cuidado. Aquilo que seus olhos enxergam te impulsiona ou te limita? Sua confiança em Deus, sua confiança está em Deus ou no que os seus olhos enxergam? Quando você vê algo limitador, isso te impulsiona a prosseguir e confiar ou isso te limita? Como aconteceu com André e com Filipe. Veja bem, eles eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, estavam acostumados a ver milagres e tinham vindo há pouco de alguns milagres. Então não se deixe enganar, não se deixe trair pelos seus olhos. Terceira lição. Deus opera com ordem e organização. Verso de número 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Muitas vezes não obtemos aquilo que buscamos por conta da nossa falta de organização. A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Não é diferente nas coisas de Deus. Ao criar todas as coisas, Deus seguiu uma ordem, um cronograma, um padrão. Lá em Gênesis capítulo 1 diz, e Deus criou todas as coisas. Foi criando, trazendo forma, trazendo luz, dando ordens. Ele não saiu fazendo tudo de forma desorganizada. E muitas vezes nós não cuidamos disso. Se Deus respeita a ordem e padrões, por que conosco tem de ser diferente? Essa mesma passagem descrita por Lucas, ela tem mais riqueza de detalhes. E aí Lucas ele diz que Jesus manda sentar em grupos de 50 e 100. Há uma organização, há uma necessidade de ordem. Você costuma agir em meio à ordem ou ao mais completo caos e ainda assim quer que Deus o abençoe?
Quantas vezes isso pode ter impedido a sua bênção? Reflita sobre isso. Quantas vezes a falta de organização, a falta de ordem pode ter impedido você de chegar onde queria? Quarta lição, apresente a Deus a sua questão. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. Não poderia ser multiplicado sem que fosse apresentado a Deus. Lá em Isaías 43, 26, há um texto muito emblemático, onde o profeta cita algo que nós devemos guardar no nosso coração. Isaías capítulo 43. Muitas vezes eu já ministrei esse texto. Isaías 43, no verso 26, ele diz: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Tem algumas traduções que diz: apresenta-me a tua causa. Foi o que Jesus fez. Jesus colocou os pães na presença do Pai. Ele colocou a causa dele diante do Pai. Então, cuidado. Muitas vezes nós estamos diante de uma encruzilhada, diante de um dilema, e qual é o nosso costume? Nós decidimos o que fazer e oramos para Deus abençoar. Não. Nós temos que apresentar a Deus o que temos e pedir que Ele em si manifeste sobre nós a sua bênção e nos dê também a direção. A melhor solução sempre é colocar a questão diante daquele que pode nos dar a melhor solução. Provérbios 16:3 diz: apresenta o Senhor as tuas causas e os teus planos serão estabelecidos. Não tente fazer sozinho. Não faça como a grande maioria que vai e pede: Senhor, abençoa o que eu vou fazer. Não. Senhor, se o Senhor está nisso, eu sei que a bênção já está nisso. Me confirma, me ajuda a entender qual é a melhor decisão. Você costuma apresentar as suas questões a Deus e aguardar nele? Ou você costuma decidir e pedir que Ele abençoe suas decisões? Quinta lição, não há multiplicação sem distribuição. É interessante que a multiplicação ela não se deu nas mãos de Jesus. O milagre não vai acontecer nas mãos de Deus, ele vai acontecer quando nós obedecermos a palavra dele e avançarmos. Ele vai acontecer a partir da atitude que nós tivermos ou não. Aqui em João capítulo 6, no verso de número 11, a Bíblia diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Havia potencial para multiplicar, mas se não fosse distribuído, a multiplicação não aconteceria. Imagine se Jesus pegasse os pães, desse para os discípulos e eles comessem. Não haveria multiplicação. A necessidade da multidão não seria satisfeita. Jesus espera que aquilo que ele nos tem entregue, que nós, de alguma forma, passemos adiante para que isso não morra em nós. Preste atenção nisso. O que Deus tem dado a você? O que Deus tem feito você aprender, entender? Qual o ensinamento, o conhecimento, a sabedoria Deus tem trazido para a sua vida e que você não tem passado adiante? João 12, 24 diz que o grão, se não cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas quando ele cai, se rompe, ele se multiplica. Então, todo o ensinamento, tudo aquilo que Deus nos traz, tudo aquilo que Deus nos dá, não é para morrer em nós, é para seguir em frente. Você tem passado adiante aquilo que Jesus tem entregue a você? E sexta lição, testifique com satisfação e abundância. Os versos 12 ao 14 dizem: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que eles haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Seja grato, seja satisfeito, mas não desperdice. A sabedoria não ostenta, não desperdiça, mas celebra com gratidão. Talvez você não tenha tudo o que quer a seu dispor, mas saiba ser grato por tudo que possui. Eu sempre falo, eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas eu amo tudo que eu tenho. A gratidão é o que impede, ou a falta da gratidão é o que impede muitas pessoas de viverem uma nova etapa, um novo nível com Deus. Seja grato. Talvez você não tenha o emprego que você queria, você não está na condição que você queria, mas você está nessa condição, que muitas pessoas gostariam de estar. Cuidado,
Não despreze aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, que Deus tem deixado você viver. Talvez não seja como você quer, mas seja o que Ele entende que é necessário para nós. Eu sempre digo que Deus não vai nos dar sempre o que queremos, mas com certeza nos dará sempre o que nós precisamos. Você mais agradece pelo que tem ou mais reclama porque acha pouco e gostaria de outras coisas? Lembre-se, a ingratidão ela é um veneno que adoece a nossa alma. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que ela venha trazer o devido entendimento, que ela nos leve a crescer, que essas lições que aprendemos hoje com esse texto de João possam abrir os nossos olhos, nos permitindo enxergar além, nos permitindo, Senhor, enxergar além do que os nossos olhos veem e não nos deixando prender ou dominar por aquilo que não temos em mãos ainda. O Senhor diz na Tua palavra que se quisermos e Te ouvirmos, comeremos o bem dessa terra. Pois bem, Senhor, eu creio nisso. E eu já Te agradeço porque sei que essa palavra vai trazer o entendimento que nós precisamos, vai produzir a prudência da qual necessitamos e vai nos ajudar a avançar de acordo com o Teu propósito para a nossa vida. É crendo nisso que eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que essa palavra paute a nossa vida ao longo dessa semana, nos dando sabedoria, prudência, entendimento e nos ajudando a crescer cada vez mais para vivermos os mais ricos e preciosos dias que Deus tem para nós. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.